Olá, seja bem-vindo à Escola do Conhecimento. Estamos dando continuidade à vida e obra de Santo Agostinho. E hoje a temática que estaremos tratando é uma teoria dogmática do conhecimento. Iniciando. O primeiro problema filosófico focalizado por Agostinho, logo após a conversão, foi um dos fundamentos do conhecimento, para o qual necessitava urgente de uma resposta racional. Antes debatera-se dentro dos limites do ceticismo da nova academia platônica, dominada pelas análises de Arcesilau, 315 a 241 a.C., e Carneades, 214 a 129 a.C., que sustentava a tese de que não é possível encontrar um critério de evidência absoluta e indiscutível, o conhecimento limitando-se ao meramente verossímil, provável e persuasivo. Mas a verdade religiosa encontrada pelo bispo africano, a partir das palavras de Paulo de Tarso, era sólida e firme. Impunha-se, pois, combater os céticos e, para isso, o neoconverso usaria as armas do adversário. Para os céticos, a fonte de todo conhecimento era a percepção sensível, na qual não se poderia encontrar qualquer fundamento para a certeza, já que os sentidos forneciam dados variáveis e, portanto, imperfeitos. No retiro de Cassiaco, logo após a conversão, Agostinho pôs-se a meditar sobre o assunto e redigiu o Diálogo contra os acadêmicos, reabilitando, através de engenhosa argumentação, os sentidos como fonte de verdade. O erro, diz ele, provém dos juízos que se fazem sobre as sensações e não delas próprias. A sensação, enquanto tal, jamais é falsa. Falsa é querer ver nela a expressão de uma verdade externa ao próprio sujeito. Assim, nenhum cético pode refutar alguém que afirme simplesmente: eu sei que isso me parece branco. Limito-me à minha percepção e encontro nela uma verdade que não me pode ser negada. Muito diferente seria afirmar somente: isto é branco. Neste caso, o erro torna-se possível, no primeiro não. Assim, existiria pelo menos uma verdade absoluta, que estaria implícita no próprio ato de perceber. Posteriormente, Na Cidade de Deus é um livro também publicado por Agostinho. Agostinho levou a argumentação às últimas consequências e antecipou a reflexão kardeciana, formulada 12 séculos depois. Se eu não me engano, eu sou, pois, aquele que não é, não pode ser enganado. Com isso, atingi a certeza da própria existência. Essa primeira certeza, além de fundamentar toda uma teoria dogmática do conhecimento, parecia permitir também a revelação da própria essência do ser humano. O homem seria, sobretudo, um ser pensante e seu pensamento não se confundiria com a materialidade do corpo. Continuando, vamos para mais um capítulo, juntando aqui, fazendo mais uma argumentação, a ação da alma sobre o corpo. Iniciando. Essa concepção de homem provinha de Platão, 428 a 348 a.C., e foi conhecida por Agostinho, pouco antes da conversão, através de Plotino. No diálogo Alcibíades, Platão define o homem como uma alma que se serve de um corpo, e Agostinho mantém permanentemente esse conceito com todas as consequências lógicas que ele composta, dentre as quais a principal é a ideia da transcendência hierárquica da alma sobre o corpo. Presente em sua morada terrena, a alma teria funções ativas em relação ao corpo. Atenta a tudo o que se passa ao redor, nada deixa escapar a sua ação.
Os órgãos sensoriais sofriam as ações dos objetos exteriores, mas como a alma, isso não poderia acontecer, pois o interior não pode agir sobre o superior. Ela, no entanto, não deixaria passar desapercebidas as modificações do corpo e, sem nada sofrer, tiraria da sua própria substância uma imagem semelhante ao objeto. Essa imagem, que constituiria sensação, não é, portanto, paixão sofrida pela alma, mas ação. Entre as sensações, algumas referem-se às necessidades e estados do corpo, outras dizem respeito a coisas exteriores. O caráter distintivo desses objetos é a instabilidade. Aparecem, desaparecem, estão aí e já não estão mais, sem que seja possível apreendê-los de uma vez por toda. Com isso, ficam inteiramente excluídos de qualquer conhecimento verdadeiro, pois este exige necessariamente estabilidade e permanência. O conhecimento não seria, portanto, a apreensão de objetos exteriores ao sujeito, tal como são dados à percepção. Seria antes a descoberta de regras imutáveis, tais como 2 mais 2 igual a 4, ou então o princípio ético, segundo o qual é necessário fazer o bem e evitar o mal. Tanto num caso como em outro, refere-se a realidades não sensíveis, cujo caráter fundamental seria a necessidade, pois são o que são e não poderiam ser diferentes. Da necessidade do conhecimento decorreria uma imutabilidade e desta a sua eternidade. Esta conclusão coloca desde logo um problema, pois revela a existência de 2 tipos inteiramente diferentes de conhecimento. O primeiro, limitado aos sentidos e referente aos objetos externos ou sua imagem. Não é necessário, nem imutável, nem eterno. O segundo, encontrado na matemática e nos princípios fundamentais da sabedoria, constitui a verdade. Esta verificação permite que se indague: será o próprio homem a fonte dos conhecimentos perfeitos? Contra a resposta afirmativa depõe o fato de ser o homem tão mutável quanto as coisas dadas à percepção, e, justamente por isso, ele se inclina reverente diante da verdade que o domina. Assim, só haveria uma resposta possível: a aceitação de que alguma coisa transcende a alma individual e dá fundamento à verdade. Seria Deus.